que colocou o Léo Ortiz? O Léo Ortiz tá mal. De infelicidade, né? De perder a final. É muito difícil falar nesse momento, né? Bilhões para gastar, vai investir, contratar grandes jogadores. Chega de vergonha. Esse jogador chega e não entrega por enquanto. Foram 44, ridiculamente 44 cruzamentos. Vocês vão ver aí o que tá acontecendo no Flamengo é criminoso. Acho que a desculpa lá do Carioca. Olha a reação do Mauro César, é crise no Flamengo. Então, assim, mudanças meio loucas. É uma declaração inacreditável. Olha isso que bizarro. Tentar trabalhar mais, tentar melhorar. E pior que não acabou não. Olha que declaração assustadora. Chega de vergonha. Chega de vergonha. Porque a temporada do Flamengo em 2026, até hoje, já é dia 27 de fevereiro, já virou sexta-feira. 27 de fevereiro de 2026, a temporada do Flamengo até aqui se resume a uma palavra: vergonha. Vergonha. Como é que o time, perdendo por um gol de diferença, entra em campo com a postura que o Flamengo entrou hoje? Senhor Ayrton Lucas, senhor Ayrton Lucas, me explica voltar aquela bola pro Rossi. Me explica, por favor. Voltar. Você tinha o correr. Cara, eu revi o lance várias vezes. Aquele lance do Ayrton Lucas. Eu revi várias e várias e várias vezes. Me explica, Ayrton Lucas, o porquê recuar a bola pro Rossi. Me explica o porquê recuar. Me explica a dupla de zagueiro que tava. Pô, por que tirou o Danilo, Felipe Luiz? Felipe Luiz, por que tirou o Danilo? O Danilo tava bem no jogo, cara. Por que colocou o Léo Ortiz? O Léo Ortiz tá mal. Ele tá mal, não é de hoje. Por que colocou ele? De fato, os caras correram e tudo mais. Mas aconteceram algumas coisas que não podem passar. A priori, a escalação. No princípio, a escalação. Né? É impressionante como o Felipe... Tudo bem, o Pedro está em péssima fase? Tem péssima fase. Você pode ter um palpite antes do jogo de que o Pedro vai jogar mal, de que o Pedro vai ser indolente no jogo sem bola, que o Pedro vai tentar sempre um toquinho bonito como teve chance ontem de finalizar e tenta de novo aquela bola colocada no ângulo quando deveria chutar com violência, né, para tentar o gol, campo molhado, a bola viva ali, quer dizer, não, ele tenta sempre a mesma coisa, como tentou contra o Madureira, o goleiro Neguete fez uma boa defesa, ele tentou a mesma jogada ontem na única chance real que teve no jogo. Mas você não vai... você não pode afirmar isso antes do jogo, você pode achar que vai acontecer. E quando você imagina em tese, né, o Pedro, mesmo em uma fase, é um centroavante, você precisa fazer gols, você vai cruzar a bola na área do adversário, foram 44, ridiculamente 44 cruzamentos. Bem, então você vai ter o Pedro, não, ele tem o Plata, que é alérgico a gol, como vimos naquela jogada da arrancada. Né? Gol e Plata são praticamente incompatíveis, é muito difícil para ele fazer um gol. Ele finaliza mal, ele não tem a tranquilidade necessária para finalizar, é um jogador esquisito para jogar como 9. Então ele começa com essa escalação. E ao longo do jogo, ele avacalha completamente o time do Flamengo. O Cebolinha vira ala direito. Ele tinha o Royal, se ele queria um jogador para dar tal da profundidade, colocasse o Emerson Royal para tentar fazer jogadas de fundo, mas não, tira o Varela, põe o Bruno Henrique, o Cebolinha vai para o outro lado. O Felipe Luiz está tentando fazer algo que pode ser a sua ruína. Lembra às vezes o Fernando Diniz, que é um trabalho excessivamente autoral, aquela coisa de ter que assinar tudo o que faz. Não, isso aqui é a cara do Felipe Luiz. Nunca é o simples. Nunca é o simples. É sempre o mais complexo. E aí você tem várias questões. Eu acho que não é mais uma questão física. Eu acho que a desculpa lá do Carioca, de 3 diazinhos que eles anteciparam para jogar contra o Vasco, não cola. Já houve tempo de sobra para isso. Semana passada, o jogo do Flamengo, aliás, antes desse jogo, foi o Madureira domingo. Então o Flamengo teve a sorte de, depois de vencer o Botafogo, pegar um time pequeno, pôde vencer com um time que não era força máxima, então ele teve tempo, teve condição, enfrentou um adversário mais fácil, venceu com tranquilidade, praticamente classificou-se para a final do Campeonato Estadual, e nada disso foi aproveitado. Né? Então, assim, mudanças meio loucas, e é difícil entender por que no jogo Vitão entra o Léo Ortiz, de novo gol de cabeça, de novo em campo o Léo Ortiz, de novo mal posicionado, o terceiro gol de cabeça, 2 parecidos, né? Agora o jogador veio lançado e cabeceou. 2 do Lanús, um na Argentina e um no Brasil, e o gol do Luciano, do São Paulo, na derrota no Morumbi. Então você vai juntando aí, vai encontrando uma série de situações. Então o Vitão não joga, ontem finalmente jogou o Everton Araújo, e tem uma outra questão do primeiro gol que eu acho, que tem a falha do Ayrton Lucas, mas tem a inconsequência do goleiro Rossi. Tá? É um chutão do Lozado, goleiro do Lanús, a bola vai lá para o campo do Flamengo, o gramado está pesado, choveu o tempo todo.
Choveu desde o período da tarde ainda, antes do escurecer, até a madrugada chovendo sem parar, sem parar. Houve, aliás, uma pequena trégua por volta das 8 da noite, um pouco antes, um pouco depois. Foi o momento que parou de chover. Eu cheguei ao Maracanã 7 alguma coisa, peguei chuva, depois aí a chuva parou, depois voltou e não parou mais e foi forte. Ou seja, o campo, obviamente, é um campo perigoso. Aí o Rossi sai do gol, toca a bola no Ayrton Lucas e ele, como sempre faz, fica dando opção de passe. Se é o Alexandro ali, dificilmente aquilo aconteceria. Mas é o Ayrton Lucas, que não fez um mau jogo, não, e defensivamente jogou bem, inclusive, mas cometeu um erro capital. E ele fica dando opção de passe. Aí o lateral devolve a bola para ele. Cara, como eu já falei ali, foi um lance de infelicidade, né? Tanto meu como o dele. Eu achei que ele ia tocar a bola antes, então quando ele acabou tocando depois, eu achei que a marcação estava perto, tentei devolver. Depois eu não sei o que aconteceu, se ele escorregou. Então, principalmente para mim é um erro muito, muito difícil. A gente conseguiu virar, mas depois acabou tomando gols que a gente perdeu a final. Então é muito difícil falar nesse momento, né? Principalmente para mim, tive um erro, mas como eu falei, nunca foi fácil para mim, tentar trabalhar mais, tentar melhorar para mais para frente e tentar ajudar a equipe. Do discurso do BAP no final do ano, projetando o orçamento do Flamengo, que deixou todo mundo assustado, né? Todos os torcedores dos outros clubes. E agora acabou, o Flamengo vai ganhar tudo. Tem bilhões para gastar, vai investir, contratar grandes jogadores. Eu acho que da forma como foi colocado aquilo ali, atrai uma energia negativa, tá? Estou sendo meio esotérico aqui. Tá dando uma de Birner, hein? Olha todo mundo, peraí. Você é o homem da energia. E não só é questão da energia, assim. Quando o Flamengo faz o aporte financeiro que fez para contratar um jogador como o Paquetá, que é um número absurdo, é um valor absurdo, pensando na realidade do futebol brasileiro, e esse jogador chega e não entrega, por enquanto, o que se imagina, a gente fica pensando, será que valeu? Será que adianta ter esse dinheirão todo? Será que não é melhor pegar um jogador jovem que está num processo de ambição, de crescer, de chegar, que talvez se encaixasse melhor dentro das necessidades do Flamengo? Olhando para o elenco, talvez não fosse a maior necessidade do Flamengo, mas era um jogador que era uma oportunidade de mercado por querer voltar ao Brasil. Mesmo que o Flamengo tenha gastado uma fortuna para contratar esse jogador. O Paquetá até agora está perdido no Flamengo. E aí, nação, cara? Foi o que o Mauro César falou aí, né? Vocês viram aí, fala de jogador, Flazoeiro também. É impressionante como o Flamengo não joga. O mesmo Flamengo que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, competiu muito ano passado, parece que simplesmente não existe mais. Sem padrão de jogo, uma equipe que se retrai, o Flamengo não consegue furar as linhas defensivas, jogadores que eram para ter alto rendimento, como o Samuel Lino, por exemplo, e o senhor Lucas Paquetá, que chegou com uma pompa danada. Porque quem que paga 50 milhões de um jogador no futebol brasileiro? Já começa por aí. Aí você chega e tá jogando essa bolinha pequena, e o Flamengo com um baita elenco, cara, não consegue explorar a variação tática, impressionante. Você tem um elenco como esse do Flamengo, não tá dando certo, dá pra você modificar no primeiro tempo mesmo, com as peças que você tem entre os 11, não precisa nem modificar. Só você modificando posição ali dentro de campo, não precisa substituir. Agora, você ali sai do primeiro tempo, no intervalo, você não mexer no jeito que você tá jogando, já que não tá dando certo. Depois que o Flamengo empatou o jogo ficou morno. Marasmo danado, não aconteceu quase nada no jogo. E mesmo assim, o Felipe Luiz não consegue fazer essa equipe jogar. É uma variação tática pobre, mesmo com um elenco milionário, isso tá errado. Alguém tem que falar isso, pelo menos na diretoria, e cobrar o treinador. E cobrar os jogadores também, que tem que ter desempenho maior. Sempre falo do Lucas Paquetá aqui, vem muito flamenguista falar que eu tô errado. Tem gente que fala que eu tô certo, tem gente que fala que ele não tá jogando nada. E eu acho, cara, o cara custa mais de 50 milhões de euros, o cara tem que jogar bola, pelo amor de Deus, que muito que a gente tá. Vai pagar pro cara fazer isso? Eu até comparei com o Neymar aqui, lógico, o Neymar é muito mais jogador que o Paquetá, né? Mas pela idade dos dois, né? O Neymar tá com 34, o Paquetá ainda é jovem, se você for comparar com o Neymar logo no começo ele já entregou, e o Paquetá não. É vergonhoso, cara. Pelo amor de Deus, o cara tava na Premier League. Agora Botafogo na discussão, quero ouvir a tua opinião aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo, mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal, bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.